Vai iniciar outro. Já iniciou. Tá sem ninguém assistindo. Olá, meus irmãos, boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui nesse momento e gostaria de colocar para vocês que hoje estamos aqui para fazer um estudo em parceria com o grupo Bezerra de Menezes, de Gruçaí, no município de São João da Barra. Como, na realidade, nós não estamos fazendo palestra presencial, cabe aqui, ao palestrante a cumprir algumas etapas que são tarefa dos trabalhadores da Casa Espírita. E aí eu gostaria de orientar os amigos nesse momento de abertura, nesse primeiro momento, em que nós iremos fazer a nossa oração de abertura, que os amigos que quiserem, já que não estão na Casa Espírita, poderão colocar uma jarra com água, de modo que durante esse momento possa essa água ser fluidificada, possa essa água ser abençoada, como nós fazemos na Casa Espírita. Então vamos lá, vamos nos preparar, vamos elevar os nossos corações nesse momento, endereçando os nossos pensamentos para todos aqueles irmãos que necessitam, para todas as famílias, por todos aqueles que estão passando por esses momentos de dificuldades, para os nossos familiares, amigos. Vamos lá. Deus, Pai de misericórdia, Senhor Jesus, amigo e companheiro. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez, reunidos em vosso nome. E somos gratos, ó Pai, por essa oportunidade, por esse momento de poder servir. Somos gratos, Senhor, pela vida, somos gratos pelo trabalho, somos gratos pela família, somos gratos pela saúde, somos gratos por todas as oportunidades, Senhor Deus, que nos tem possibilitado a nossa jornada, a nossa caminhada, rumo a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e exemplificou. Aqui, Senhor Deus, queremos elevar os nossos pensamentos, pedindo os amigos espirituais, os mentores dessa casa, que possam nos orientar, que possam nos sustentar, que as energias que emanam desse momento de prece, desse momento de oração, possa chegar a todos os lares dos irmãos que aqui se encontram conectados, mas também, ó Pai, que possa chegar ao mundo de uma forma mais ampla, que essa energia possa tocar a todos os corações, que possa levar o alento a todos aqueles que estão passando por momentos de provas, momentos de dificuldades. Pedimos a vossa presença, pedimos que nos livre do perigo e do mal a todo momento, mas principalmente nessa hora que aqui nos encontramos, e que possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. Bom, muito bem. Meus irmãos, hoje nós trouxemos um estudo cujo título nós damos o nome de Mudanças de Atitudes, a nossa contribuição para um mundo melhor. É preciso que a gente observe que nós estamos vivendo um período bastante difícil, um período bastante atípico à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Estamos vivendo um momento de isolamento social, vivendo um período de um certo temor, uma certa preocupação, quando voltamos os nossos olhos
aos nossos familiares, aos nossos irmãos, os nossos filhos, netos, né? Nosso companheiro, né? E tememos pela integridade, né? Pela saúde desses nossos entes amados. Sabemos que muitos familiares, muitas famílias têm passado por momentos difíceis diante, né, das enfermidades desses companheiros diretamente ligados a esse vírus que hoje tem assolado o mundo inteiro. Muitos perderam, né, e nós não utilizamos esse termo, né, porque muitos irmãos desencarnaram, mas nós não estamos deixando de ter esses irmãos, porque a morte, na realidade, né, não é o fim, mas é o recomeço de uma outra etapa, mas é o momento que todos nós, espíritas ou não espíritas, cristãos de uma forma, né, uma forma geral, nós não estamos muito preparados para esse momento de perda, né? Muito bem. E aí nós gostaríamos, né, de chamar a atenção dos amigos a um questionamento. Nós queremos que vocês possam avaliar, analisar o que se encontra por trás desse momento que nós estamos vivendo. Que mensagem, né, o nosso Deus, Pai, tenta nos transmitir, né? Que mensagem Ele nos traz nesse momento de dor e que muitas vezes as pessoas, ao avaliarem a situação, fazem algumas colocações, né, equivocadas, porque acreditam que o mal que nesse momento, né, assola o mundo, essa epidemia, como se isso, na verdade, fugisse ao controle de Deus. Não existe força nenhuma que seja maior ou superior à força de Deus. Nós sabemos que tudo que ocorre, né, ela tem a permissão do Criador para acontecer. Nós sabemos que tudo que vivemos é consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, mas da mesma forma que nós compreendemos, segundo a lógica da doutrina espírita, né, que nós estamos sujeitos à lei de ação e reação, e que essa lei ela não é só individual, mas ela também é coletiva, da forma que nós estamos percebendo. Um momento em que toda a coletividade, um momento que toda a humanidade passa, né, passa por esse momento de dificuldade. E aí, como nós colocamos aqui, nossa contribuição para o mundo melhor. É preciso que a gente busque, né, entender de que forma nós podemos contribuir para que esse momento que nós estamos vivendo seja um momento passageiro. Que consigamos passar por esse momento de dificuldade, de que forma nós podemos contribuir para que as nossas mudanças, o nosso comportamento, a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de vibração, né, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, né, dos nossos atos, de modo que essas mudanças elas contribuam para reequilibrar, para reharmonizar o mundo novamente. Muito bem, então nós vamos buscar, para o estudo de hoje, nós vamos buscar 3 capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso amigo Chico Xavier e do Emmanuel, né? E encontramos no capítulo 18, cujo título é Purificação Íntima, aonde ele traz, né, uma passagem, né, do Tiago, capítulo 4, versículo 8, em que ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E nós sabemos que é preciso buscar uma interpretação lógica para essa mensagem, né, que nos é trazida nesse momento. Quando ele fala, né, sobre limpai as mãos, né, ele está nos conclamando a mudar de comportamento. É preciso, na verdade, que o homem, como
ser, como criatura do Criador, ele busque melhorar como pessoa. E aí nós vamos entender o propósito de Deus para cada criatura humana. O objetivo de Deus para o homem não é sofrimento, não é dor, né? O objetivo de Deus para cada um de nós é o progresso, é a felicidade. E aí você poderia questionar, mas vivemos num mundo onde existem dores, sofrimento, mas essas dores e sofrimentos não são ações, interferências de Deus em nossas vidas, no sentido de nos causar esses momentos. Na maioria ou totalidade das vezes, dores e sofrimentos são consequência dos nossos atos, das nossas atitudes. Nesse momento em que se pede a limpar as mãos, ele pede que a gente busque melhorar como pessoa, né? Há uma convocação para que a gente venha se despir daqueles valores que são nocivos ao nosso crescimento e que, infelizmente, como seres humanos, carregamos há séculos e temos uma grande dificuldade de nos libertarmos, né, desses sentimentos. Ainda carregamos esses sentimentos que são nocivos, como o sentimento de ódio, de mágoa, de inveja, de rancor, né? O ressentimento, a mágoa, né? Que guarda aquela situação mal resolvida do passado. Temos dificuldades em perdoar o nosso companheiro, temos dificuldade de olhar para o outro como nosso irmão. E aí é essa necessidade de mudar essa conduta, esse comportamento, que muitas vezes faz com que nós tenhamos que passar por situações como essa. Se nós vibramos numa faixa negativa, descontrolada, em desarmonia, automaticamente nós vamos ver essa energia se expandir sobre o planeta. E esse equilíbrio, esse desequilíbrio, ele se torna latente, ele se torna claro pela ação do homem, pela resistência do homem em manter pensamentos e sentimentos desequilibrantes, né? Bom, e aí o seguinte, a pergunta que nós fazemos, quem realmente sou? Nessa passagem, nós vamos ver o seguinte, que cada homem ele tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer testemunho. O que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando que nós muitas vezes nos comportamos externamente, não da forma como realmente sentimos. Agimos de forma superficial, né? Manifestamos ideias, aceitação de pensamentos, demonstramos, né, alegria quando muitas vezes não estamos alegres, demonstramos amizade quando realmente às vezes não temos esse sentimento pelo outro, né? Cultivamos, agasalhamos sentimentos de revolta, de mágoa, de inveja, mas não manifestamos isso de forma clara. E aí nós vamos ver que todos nós somos portadores de deficiências íntimas que necessitam de retificação. Não estamos aqui para apontar nem para mostrar em que ponto cada um de nós ou de vocês, de uma forma geral, né, precisam melhorar. Mas quando nós nos olhamos no espelho, nós sabemos aquilo que nós não demonstramos para os outros. Os sentimentos que nós cultivamos e que nós não demonstramos. E aí nós vamos ver, trouxe aqui uma pequena passagem, mensagem de São Francisco, né, de Assis, que é um exemplo, né, um exemplo de desprendimento, de uma pessoa que abriu mão de tudo em prol da mensagem de amor do Cristo, em que ele diz o seguinte: a cortesia é irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor. Nós somos, em boa parte, incompreensíveis, porque não aceitamos ideias que são diferentes da nossa. Não aceitamos pontos de vista que sejam diferentes do nosso, né? Simplesmente por uma questão de egoísmo, de vaidade, de orgulho,
não abrimos mão do nosso ponto de vista. E muitas vezes acabamos agindo dessa forma, né, prejudicando as nossas relações, né, com os amigos, com os familiares e, acima de tudo, mostrando que a forma como nos comportamos acaba servindo de exemplo para os nossos filhos, porque nós educamos os nossos filhos não só pela palavra, mas também pelo exemplo. Nós somos observados, a criança nos observa a todo momento, a tudo que fazemos. E temos o compromisso, assumimos o compromisso ao receber esses filhos em nossos lares, né, de educá-los moralmente, né, de torná-los pessoas justas, de torná-las pessoas honestas, de torná-las pessoas boas. E muitas vezes manifestamos verbalmente esse tipo de comportamento, mas intimamente não agasalhamos, né? Não temos essa relação de igualdade entre o que sentimos e o que falamos. E os nossos filhos, eles percebem no dia a dia, né? Na nossa relação, né? Na nossa relação do dia a dia, ele acaba percebendo. Por mais que eu diga como agir, como fazer, ele não só segue porque eu digo, mas ele segue porque ele percebe em mim um outro tipo de comportamento. Então, nós vamos ver o seguinte, o Emmanuel, ele nos coloca que será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal às ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Quantas vezes nós, ao praticarmos, né, ao buscarmos a religião como uma preocupação de interação social, cada um dentro da sua crença, seja na igreja católica, na igreja protestante, nos grupos espíritas, quantas vezes vamos por uma formalidade, participamos, né, das missas, dos cultos, das palestras, ouvimos e externamente afirmamos, confirmamos, né, a aceitação das ideias, mas não as colocamos em prática. Quantas vezes o sermão do padre, do pastor, nos traz uma orientação de mudança de caminho, de mudança de conduta, né? Quando nós falamos, perdoa, e aí você abertamente você diz, eu te perdoo, mas internamente, intimamente no coração, esse perdão não aconteceu. E aí você vai entender o porquê muitas vezes os problemas se avolumam ao nosso redor. Porque as nossas ações não correspondem àquilo que nós trazemos no íntimo. Às vezes usamos de falsas palavras, de falsas atitudes, e aquilo não corresponde ao que você realmente acredita, o que você entende, né? Bom, e ele diz assim, outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Porque a ideia, à medida que nós buscamos a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, a ideia é que ao entendermos a mensagem que é proferida, que possamos colocar em prática aquilo que foi discutido, aquilo que foi estudado, né? Aquilo que foi exemplificado naquele momento. Porque quando a gente diz, eu tenho fé, a verdadeira fé é aquela em que você faz da sua fé um motivo de transformação, um motivo de transformação íntima. Se eu acredito naquilo que eu li, que eu estudei, que eu ouvi, que eu entendi, eu coloco aquilo em prática. E o que ele está falando aqui é dessa conduta do homem que muitas vezes manifesta uma ideia, mas não é o que ele agasalha no seu íntimo. Aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu, ele não coloca em prática no seu dia a dia. E aí ele acaba percebendo que as dificuldades pela qual ele se depara e que muitas vezes não se entende, essas dificuldades são decorrentes da sua forma de viver, da sua forma de agir. Aqui nós trouxemos novamente uma mensagem do São Francisco de Assis, em que ele diz assim, o perdão exige o esquecimento de todas as afrontas.
aqueles que perdoamos com a palavra, devemos perdoar-lhes também com a mente e o coração. E aí fica uma crítica à nossa conduta, às vezes, superficial. E esse momento que nós estamos vivendo, né, essa pandemia, que nos traz uma reflexão, né, que nos traz de volta ao recinto do lar, né, ao convívio com a família, ele nos traz também a necessidade de repensarmos a nossa forma de viver, a nossa forma de agir, a nossa conduta, né, como pai, como irmão, como filho, né, a necessidade de entender o porquê, né, desse momento vivido e de que forma eu posso contribuir para melhorar essa situação. E é isso aí que nós estamos falando. À medida que eu busco entender, refletir e vou me esforçar, vou me comprometer para realmente mudar, nós vamos estar contribuindo para que o mundo melhore desse momento que nós estamos passando. A outra passagem, né, que nós estamos analisando também desse livro, Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 19, chamado Na Propaganda, né? Uma reflexão feita pelo Emmanuel, em que ele diz assim: dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Uma mensagem de Jesus, trazido por Lucas, capítulo 17, versículo 23. Né? E essa passagem, ela faz uma avaliação, uma reflexão sobre a nossa conduta em busca desse Cristo nos tempos. Quantas situações nós observamos, né? Pessoas que vivem buscando, através das religiões, né? Procura hoje, né, em um templo, em outro, está sempre mudando de uma religião para outra, né? E a gente vê praticamente também uma constante divisão entre as religiões, aonde nós temos observado os abusos cometidos por algumas instituições no sentido de fechar suas portas. E aí, nós estamos aqui, um exemplo disso, somos nós que estamos aqui, né? Que estamos aqui nesse momento, dando continuidade ao trabalho da Casa Espírita, porque não temos a possibilidade de estarmos lá de forma presencial, de trazer as pessoas dentro da Casa Espírita, porque entendemos a responsabilidade que temos diante não só do Cristo, mas das autoridades públicas. Não vamos expor a vida das pessoas, né, fazendo essa aglomeração. E nós observamos instituições que, em função desse isolamento, e que visam muito mais a questão dos recursos financeiros, que estão perdendo esses recursos, uma vez que não tem, né, presencialmente os fiéis dentro das suas instituições, buscam mecanismos absurdos, bizarros, para conseguir vantagens financeiras sobre os fiéis. Como nós vimos esses dias, né, um indivíduo de uma religião aí vendendo semente de feijão, que for como uma semente sagrada, né, que teria, né, o poder de curar a doença provocada pelo vírus. Então nós estamos vivenciando essa situação. E a pergunta que se faz: a quem serve Jesus? Parece estranho, porque Jesus não serve, nós é que devemos servir a Ele. Mas muitas instituições buscam um Cristo que venha servir aos seus interesses, né? E aí nós colocamos o seguinte: aonde se encontra Jesus? Jesus, ele não se encontra enclausurado dentro dos templos ou nos altares. Como a própria frase dita por ele: aonde se encontrarem reunidas uma ou mais pessoas, lá eu estarei. Mas acima de tudo, Jesus, ele deve se encontrar dentro de cada um de nós, através
das nossas ações, né? Através dos nossos atos, através das nossas atitudes. E nós vamos ver, segundo Emmanuel, que ele coloca para a gente o seguinte: os homens, ainda perturbados pelos seus atos insanos, procuram por religiões que apresentem um Cristo que possa justificar os seus erros, ou que os perdoe como um pai imprudente que não sabe as consequências do futuro, né? Quantas vezes nós estamos vendo aí religiões que pregam essa visão do perdão constante, não que, veja bem, nós não estamos dizendo, né, que Jesus, que Deus não perdoe, nós não estamos dizendo que as pessoas não devam frequentar os templos, as igrejas, pelo contrário, porque aonde nós encontramos pessoas afins que pensam como nós, né, que comungam a mesma crença, é importante que estejamos juntos para fazer estudo, para desenvolver trabalhos de benemerência, né, de ajuda ao próximo, mas é fundamental que a gente tenha a noção, a ideia de que o Cristo, ele não se encontra enclausurado dentro de um templo, num altar, né? Eu não tenho que encontrar o Cristo lá. O Cristo, ele se encontra aqui, nesse momento em que nós vivemos uma situação atípica, né? Ele se encontra aqui, né? Nesse momento, nesse espaço onde nós buscamos, através das suas palavras, dar um pouco de alento, um pouco de orientação, né? Àqueles que estão ali vivendo esse momento de dificuldade. E é preciso que a gente busque o Cristo dentro de nós. Em que sentido? No sentido do seu exemplo. O que o Cristo nos ensinou, né? O Cristo nos ensinou sobre caridade, sobre fraternidade, sobre perdão, sobre amor ao próximo, né? E aí, nós agimos dessa forma? É esse o grande ponto, e que nós avaliamos agora, há um pouquinho atrás, né? No outro texto que foi trabalhado, né? Muitas vezes nós exteriorizamos aquilo que nós não somos, aquilo que nós nos sentimos, né? Há uma contradição entre o que fazemos e o que sentimos, o que agasalhamos no nosso íntimo, né? Então, o Cristo, que muitas vezes se procura nos templos, ele deve se encontrar dentro de nós nesses atos, nessa atitude de misericórdia, de compaixão com relação àqueles que nesse momento sofrem, né, essa situação vivida, porque nem todos estão passando, mas a maioria da população está vivendo esse momento de dor e sofrimento. Muitos perderam seus empregos, né? Muitos perderam seus entes queridos. O problema que nós estamos vivendo afeta não só a população pobre, afeta a todos, sem distinção. Mas nós sabemos que a população mais pobre é aquela mais atingida nessa hora, que não tem uma base, não tem uma estrutura para poder viver, às vezes, esse momento, né? Então, ele diz assim: tais atos podem parecer mudança de caminho, mas também pode ser considerado como continuidade de perturbação. O indivíduo que vive buscando aí fora um Cristo que atenda às suas ideias, né, ou que justifique a sua forma de agir e pensar, né, ele pode achar que ele buscou um caminho novo, mas, na realidade, a gente observa que existe aí uma continuidade de perturbação. Porque se um ato de perturbação, de desequilíbrio, quando nós não conseguimos nos despir, né, desse comportamento de orgulho, de vaidade, de egoísmo que muitas vezes carregamos, nós não conseguimos perceber que o Cristo foi a grande luz, o grande exemplo que veio para que pudéssemos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. A resposta para tudo que nós estamos vendo se encontra nele, se encontra naquilo que ele trouxe há mais de 2000 anos atrás, e o grau de importância é tão grande que, mesmo assim, há mais de 2020 anos, essas ideias se perpetuaram e ainda, né, representam um caminho a ser seguido, né, pela humanidade. Bom, então, como nós falamos, é preciso encontrar Jesus dentro de si, nas suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Muitos se seduzem com belezas sonoras da palavra sem exemplo edificantes. É preciso revelar o propósito do Senhor em sua própria existência. Nós encontramos aí muitos, né, religiosos,
né, de grandes instituições, e aqui nós não livramos de religião nenhuma, né, porque não pode haver hipocrisia, porque o erro ele está presente, né, não na instituição, ele está presente no homem. É o homem, na realidade, que se corrompe às vezes, se deixa levar pela vaidade, ou pela facilidade, ou pelo poder, né, que ele exerce para levar vantagem ou para deturpar a mensagem do Cristo, né? Então, quando se diz é preciso encontrar Jesus dentro de si, nas suas atitudes e pensamentos, nós precisamos avaliar. Somos seres inteligentes, fomos criados pelo Criador, né? Com uma essência divina do Pai, que é a capacidade do raciocínio. Diferente das demais espécies animais, nós somos a única que pensamos, que premeditamos, que avaliamos aquilo. Não precisamos seguir as ideias como um boi de presépio. Nós podemos avaliar até que ponto aquilo tem lógica, tem fundamento. E hoje nós vemos, né, a população ainda preso à ignorância e preso também às suas paixões, né, aos seus sentimentos desequilibrantes, né, se deixando levar pelo que ele coloca, belezas sonoras da palavra. Você vai encontrar indivíduos que têm um verbo maravilhoso, né, seduz pelo que ele diz, né, mas o propósito que se encontra por trás da mensagem que é trazida, né, nesse momento, tem muito mais por objetivo não contribuir com a obra do Cristo, mas muito mais para a sua obra pessoal ou de um pequeno grupo que ali se encontra, né? É preciso revelar o propósito do Senhor em sua própria existência. Em que momento a minha existência deixa claro esse propósito do Cristo em mim? Nós estamos vivendo um momento complicado. Nós olhamos para todos os lados e vemos pessoas passando por dificuldades. De que forma eu posso contribuir? Se às vezes eu não tenho um recurso material que possa ali socorrer o indivíduo, mas eu tenho de repente, né, o contato, a informação, a palavra que acalma, né? A caridade, ela não se faz somente através de uma doação material. A caridade se faz através do abraço, através do sorriso, através da determinação de querer fazer, muitas vezes parados onde nós estamos, né, impossibilitado de nos locomovermos livremente como até então nos locomovíamos. Nós podemos fazer muito, porque nós podemos fazer muito. Quando eu quero alguma coisa, quando eu tenho a determinação, eu luto, eu corro atrás, a gente vai e consegue vencer, né? O momento vivido não é justificativa para deixar de ajudar, né? O Cristo, ele sempre pregou o amor, o perdão, a humildade, a caridade. Nós, na realidade, somos servos de Deus. Estamos aqui com esse propósito. À medida que nos elevamos moralmente, aprendemos e caminhamos rumo ao bem, nós nos tornamos instrumento de Deus, né? Um instrumento, como diz a oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, né? Através dos nossos atos e atitudes, nós conseguimos ser instrumento de Deus a levar a ajuda, a levar o amparo, né, àqueles que sofrem. Mas eu não tenho como fazer. A oração tem uma força imensa que desconhecemos. Quando é sincera, quando parte do nosso coração, do nosso desejo, né, de amor ao próximo, desejo de amparar o próximo, essa oração, sentimento, pensamento e essa ligação, essa conexão com o Criador, ela tem um poder imenso. Nós temos falado, semana passada falamos sobre isso, conclamamos a todos os dias, 18 horas, se você acha que 18 horas não está bom para você 6 horas da manhã, está bom para você 8 horas da noite, que se organize com o seu grupo, pare um momento, faça uma oração, emita essa energia, libere essa energia, vamos orar pelos nossos irmãos que estão passando
por esse momento de dificuldade. Vamos orar pelos enfermos, não só esses vítimas, né, da Covid-19, mas tantos outros, porque a doença, né, o vírus chegou, mas as outras doenças continuam existindo. Muita gente sofrendo nos hospitais, sofrendo nos seus lares e sofrendo muito mais, porque diante das enfermidades que já possuem, né, o temor de mais uma complicação levam essas pessoas a um estado de pânico, de ansiedade, de angústia. Oremos por essas pessoas. Se conhecemos, envelhecemos uma palavra, né? Nós estamos distantes, mas o telefone nos aproxima. A tecnologia nos permite essa proximidade, né? Que possamos contribuir de alguma forma, né? Que possamos revelar o propósito do Senhor em nossa existência, agindo com o outro como gostaríamos que o outro agisse conosco. Precisamos ser mais solidários, precisamos ser mais fraternos. Como podemos ajudar? E veja bem, um conselho que eu dou para vocês. Quanto mais fazemos pelo próximo, nós somos os maiores beneficiados. Quanto mais eu ajudo os outros, eu sou ajudado. Em todas as situações que não buscamos, não aceitamos empecilho para ajudar o próximo, da mesma forma, quando os nossos problemas surgem, nós temos sempre uma saída. Jesus está sempre ali, né, mostrando caminhos, né, para que possamos resolver os nossos problemas. Bom, e o terceiro e último aqui, né, estudo que nós estamos fazendo com base nessa obra, Caminho, Verdade e Vida do Chico do Emmanuel, se refere ao capítulo 20, chamado O Companheiro, né? Em que Jesus, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 33, diz o seguinte: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Né? Qual a interpretação dada pelo nosso amigo Emmanuel a essa passagem? E ele diz o seguinte: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. Nós, seres humanos, nós somos seres sociais. O homem é um ser social. Nós não vivemos isolados. Nós vivemos em grupo, nós vivemos em família. Quando reencarnamos, nós reencarnamos no seio familiar. Existe um propósito. Não há, na realidade, como o indivíduo conseguir ressarcir dívidas passadas, reconciliar-se com os inimigos, buscar a elevação moral, se ele não tiver a presença de um companheiro, a presença de um amigo, né? E aí, a cooperação, a união, ela é fundamental para que ocorra o progresso pessoal, o progresso moral, né? O progresso do indivíduo. E ele diz para a gente o seguinte: o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. Nós vivemos em sociedade porque nós dependemos do auxílio um do outro. É essa relação, né? E veja bem, e nós acabamos, nos tornamos instrumento de Deus, né? Agindo dessa forma, agindo em cooperação com o outro. Hoje, nós temos um grupo de mobilização e voluntariado chamado de Caridade e Solidariedade. A primeira vez que nós estamos falando aqui, que é um grupo que tem uma parceria com outro grupo de mobilização e voluntariado de São João da Barra, chamado Grupo Mãos Generosas. Esse grupo ele tem desenvolvido um trabalho conjunto. O Mãos Generosas já tem experiência de anos desenvolvendo trabalho de caridade, de ajuda ao próximo. É um trabalho de formiguinhas, como eu sempre ouvi minha amiga Jusceia falar, né? Cada um fazendo uma pequena parte, conjunto, você consegue resolver o todo, né? E nós recebemos no grupo hoje
um pequeno vídeo que eu achei muito interessante. Uma mulher relatando que ela recebeu de um primo que morava nos Estados Unidos um livro. E que no livro apresentava uma sugestão sobre aquilo que nós conhecemos, né, de que gentileza gera gentileza. E no livro dizia o seguinte, que era para ser feito uma experiência, e parece que ela conversando com um primo a respeito, né, falando sobre a experiência, né, de repente, você ser solidário a um amigo. E ela dizendo, a pessoa relatando, né, que, por exemplo, numa dessas estradas onde você tem essas paradas, pedágio, né, para pagar aquela taxa de pedágio, ele propondo que a pessoa, ao passar e pagar o pedágio, que pagasse o pedágio da pessoa que estava atrás, né, do carro de trás. E ela, a partir daquele conselho, um dia que ela foi viajar, ela resolveu colocar em prática essa proposta. Então, ao passar no pedágio, ela chegou, pagou a parte dela, né, e pagou o pedágio do carro que estava atrás. E ela foi lá e falou com aquele senhor. Falou, olha, meu amigo, eu paguei o pedágio para o senhor tem uma boa viagem, vá com Jesus. E o homem, um senhor de 60 e poucos anos, ficou assim, boquiaberto com a atitude dela. E aí, ela seguiu a viagem. Esse senhor veio atrás de carro, encostou, parelhou o carro ao lado dela e pediu o telefone dela. Que ele estava muito agradecido. E ela foi e passou o telefone para ele. E ele disse que ele tinha memorizado o telefone dela. Muito bem. E aí, mais tarde, um tempo depois, ela foi relatar, né? Relatando o que o camarada tinha ligado para ela. Que o camarada, quando chegou num pedágio, resolveu repetir, né, a mesma coisa, a mesma atitude de gentileza que a mulher tinha feito com ele. Ele parou no pedágio, pagou o pedágio dele, olhou para trás, tinha uma Kombi velha, um casal, ele pagou o pedágio dele e pagou o pedágio do rapaz. Foi lá na Kombi e falou para o rapaz assim, olha, meu irmão, olha, vim falar com você aqui que eu paguei o seu pedágio, paguei o meu, paguei o seu pedágio. Você tem uma boa viagem e vai com Jesus. Quando o camarada falou isso com ele, ele começou a chorar. Começou a chorar, a mulher também chorando. E aí ele perguntou para o casal o que foi, o que aconteceu. E aí o casal estava dizendo que eles estavam vindo da Bahia, né, tinham deixado 5 filhos em casa, com os parentes, estavam indo para São Paulo, porque estavam desempregados, não estavam tendo como sobreviver onde viviam, e que estavam no meio do caminho, orando, pedindo a Deus, porque não sabia nem como pagar os pedágios para conseguir chegar até São Paulo, estava desesperado. Né? E, de repente, aquele ato daquele senhor que, atendendo, né, ao pedido dele a Deus, Deus respondeu com aquela atitude. E muito mais aconteceu. O senhor, né, que fez esse ato de gentileza, ele era um construtor, trabalhava com obras. E ele perguntou para o rapaz, ele trabalhava em quê? Ele era o quê? Ele disse que ele era mestre de obra, que ele era pedreiro. E aí o camarada seguiu com eles para São Paulo e conseguiu um emprego para ele na construção civil. Então veja bem como a gentileza, a caridade, um ato de bondade, como é que nós, ao agirmos dessa forma com relação ao outro, nós nos tornamos instrumento de Deus para, né, cumprir aquilo que é a determinação de Deus. Muitos recebem, muitos pedem a Deus. E Deus, ao receber os pedidos, e sendo as pessoas merecedoras, tendo mérito para terem resposta àquilo que precisam naquele momento, Deus se utiliza de nós, que somos seus filhos, que somos seus servos, e que agimos em seu nome. Ao agirmos com bondade, ao agirmos com caridade, nós acabamos sendo, né, servindo como instrumento de Deus da sua paz. Né? Então, auxiliar e ajudar é fundamental. Quando ajudamos, estamos sendo ajudados. E muitas vezes, né, nós temos o nosso companheiro dentro de casa, né, o nosso companheiro de família, e muitas vezes vivemos em conflitos. Quantas famílias se dividem? Quantas famílias acabam? Porque nós não temos o entendimento da importância
do porquê estamos aqui, porquê não vivemos sozinhos, porque sempre estamos agrupados, sempre estamos ligados a outras pessoas. Temos as responsabilidades, não só com relação à nossa companheira, como ela com a gente, como a responsabilidade com os nossos filhos, né? A importância dessa relação, né? Como ser social, de viver em grupo e entender o seu papel. Nós temos um papel de auxiliar o próximo, é sempre alguém me auxilia e eu auxiliando os outros. E assim a obra de Deus vai sendo feita. E aí ele mostra, o Emmanuel mostra o propósito da cooperação. Ele diz, no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, esse companheiro pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Nós não vivemos sem esses companheiros de jornada. São eles, na realidade, que nos orientam, que nos amparam. Somos nós, às vezes, responsáveis por amparar a esses outros, que não venhamos a perder o entendimento sobre o compromisso que nós temos diante de Deus. Porque muita gente pensa que nós vivemos aqui simplesmente como se isso fosse um espaço de férias. Nascemos para viver, para curtir a vida e mais nada. Existe um propósito de Deus para cada um. É preciso que voltemos a nossa consciência, venhamos a refletir sobre essa situação, né? Se nós não estamos cumprindo corretamente o nosso papel, nós estamos desarmonizando o mundo que nós estamos vivendo. E essa acolhida novamente, o retorno à casa, é um chamado a essa reflexão. Precisamos compreender o nosso papel, né? Bom, se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Porque você pode dizer assim, mas muitas vezes a companheira é um problema, o filho é um problema, o pai é um problema, porque é alcoólatra, usa droga e tal. Pois é, se foi colocado no seu caminho, né, na sua família, é porque cabe a você auxiliar. O nosso papel não é excluir, né? O nosso papel não é segregar. O amor cobre uma multidão de pecados, como disse Jesus, né? É preciso que sejamos mais compreensivos. Quantas vezes somos agressivos, alterados, isso não resolve nada. É preciso buscar naquilo que o Cristo nos deu como base, né, do seu Evangelho, para que possamos exemplificar isso dentro de casa, empregarmos dentro de casa. Às vezes é a nossa atitude que vai fazer o diferencial na resolução daqueles problemas. Então o nosso papel, né, é que tenhamos a compaixão e que venhamos a ensinar. É preciso ter o perdão, a tolerância, a compreensão, a paciência, o amor para que possamos, né, contribuir na elevação daquele amigo que se encontra numa posição mais abaixo. E aí nós vamos ver a proposta, o que Jesus nos indica e o que o Emmanuel nos esclarece, eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos que te cercam. Esse é o seu papel. Nós temos o compromisso de buscar elevar esses irmãos, né? De santificar esse laço de amizade, esse laço paterno, esse laço materno, esse laço fraterno, nessa relação que nós temos dentro da família. É preciso que entendamos, é o nosso papel, não podemos excluir. E aí nós vamos compreender que a reencarnação, quando o indivíduo retorna ao seio da sua casa, ele é entregue a você como filho, como irmão, como pai, como mãe, existe um compromisso, tanto da sua parte como desse indivíduo, na busca, né, de melhorar esse irmão, de socorrer esse irmão, né, de elevar esse irmão. E aí, voltamos uma passagem da semana passada, na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, na 22ª conferência em São José dos Pinhais, no Paraná, em que, através do médium Divaldo Pereira Franco, o Dr. Bezerra de Menezes disse o seguinte: mais do que nunca Jesus precisa de vossas mãos, falar por vossos lábios, sentir o vosso calor, de vossa compaixão e a misericórdia dos nossos
dos vossos sentimentos. É preciso entender, é esse o nosso momento, é esse o nosso papel. Jesus precisa da nossa participação, ajudando, não só lá fora, mas principalmente dentro de casa, porque a caridade, ela começa primeiro dentro de casa, entre os seus familiares, ok? E, para encerrar esse momento, pedimos que Jesus possa abençoar a todos nós, hoje e sempre. E, mais uma vez, cumprindo o papel da casa espírita, que nesse momento não pode funcionar de forma regular, nós faremos também a oração de encerramento. E pedimos a todos vocês, meus irmãos, que aqui se encontram, vamos elevar os nossos pensamentos ao Deus, nosso Pai, ao Jesus, nosso amigo e companheiro. Vamos acreditar, vamos ter fé. Esse momento é um momento passageiro. A única forma de conseguirmos nos imunizarmos, nos curarmos diante da enfermidade, diante dessa pandemia, é mudar as nossas vibrações, mudar a nossa conduta, as nossas atitudes. É preciso mostrar verdadeiramente para Deus que nós estamos imbuídos, comprometidos em querer mudar. Nós queremos aprender, nós queremos melhorar. Todos nós queremos ver o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, queremos poder sair à rua de forma livre, sem medo, sem máscara nos rostos, poder abraçar novamente as pessoas que nós amamos. Então é preciso que a gente demonstre a Deus esse comprometimento com essa mudança. E vamos orar ao Pai, para que Ele nos fortaleça nessa hora. Deus, Pai de misericórdia, Jesus, grande amigo e companheiro, agradecemos, Senhor, esse momento de reflexão. Agradecemos a oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, ligados a vós, ligados aos amigos espirituais que nos sustentam a todos. Permita, Senhor Deus, que a energia criada a partir desse momento, da união dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nosso desejo de amor, nosso desejo de auxiliar, que essa energia, ó Pai, tenha força para se expandir por todo esse planeta, levando, ó Pai, o lenitivo capaz de aplacar as dores de tantos irmãos que sofrem nesse momento. Permita, ó Pai, que a vossa luz venha clarear a nossa mente, que a vossa bênção venha nos fortalecer, ó Pai, diante do futuro que não é incerto, porque nós somos os construtores dos nossos destinos. Permita, Senhor Jesus, que essa oração tenha força, como nós nos sentimos fortes diante de vós. Tenha força, ó Pai, para levar auxílio àqueles que sofrem em situações bem piores do que nós, que estamos aqui ainda firmes, crentes, com a nossa fé inabalável de que o Senhor é o nosso norte, que o Senhor é a nossa guia. Permita, ó Pai, que essa oração, que carrega nesse momento a vossa luz, a vossa paz, a vossa energia, possa aplacar as dores daqueles que sofrem pela fome, que sofrem pela miséria, que possa, Senhor Deus, aplacar a dor daqueles que sofrem com essa pandemia. Por isso oramos por aqueles que se encontram enfermos nos leitos hospitalares, aqueles que se encontram enfermos nos lares, aqueles que se encontram enfermos em abandono pelas ruas. Oramos, ó Pai, que possa amparar aqueles que se encontram em abandono nos asilos, orfanatos, manicômios, leprosários. Mas não esquecemos, Senhor Deus, dos nossos irmãos que, desobedecendo não só a vossas leis, mas as leis dos homens, se encontram reclusos nos presídios. Pedimos misericórdia, Senhor Deus, que a vossa bênção, que a vossa paz recaia sobre todos esses irmãos. Oramos por aqueles que sofrem a violência das ruas, a violência doméstica,
aqueles que sofrem pela indiferença, pelo preconceito. Pai de misericórdia, esteja conosco, ó Pai, a esse fim de semana e ao início da semana que tem a partir da segunda. Nos fortaleça, ó Pai, para que tenhamos uma semana de paz, para que a vossa presença seja contínua dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Esteja conosco, ó Pai, hoje e sempre. E muito obrigado a todos vocês, meus irmãos, que estiveram aqui conectados nessa corrente de paz, nessa corrente de oração, nessa corrente de amor. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma nessa grande obra, que é a obra do nosso Deus, Pai de misericórdia. Estejam em paz.